E vamos lá. Então nós estamos falando desse check-up de Jesus. E hoje eu queria trazer uma situação que acontece com a gente homem, né? Com homens cristãos. Nós homens cristãos, a gente sempre acaba passando por algumas situações de pressão. Em algumas rodas de amigos, na academia, no trabalho. Existem momentos, às vezes, né, que é muito comum na nossa cultura os homens falarem de mulheres como objeto. Né? Então, a objetificação das mulheres, ou se não, pornografia, né, ou imagens de nudez nos grupos de WhatsApp, e por aí vai. E você, como homem cristão, você sabe o que você deveria fazer, mas se posicionar a respeito disso, às vezes é tenso, né? Às vezes você vai se colocar num lugar de pessoal te chamar de religioso e tudo mais, e é uma questão social que é tensa. Então, de um lado, você tem o que você entende que é certo, o que você entende que é errado, mas, do outro lado, a gente tem aquela voz da concessão, né? Do outro lado, você tem aquela voz te falando assim, mas qual que é o problema? O que essas pessoas vão pensar de você? E o nosso coração fica dividido, né? E eu acho que todo mundo aqui, mesmo se você não for cristão e está aqui hoje nos visitando, mesmo se você for mulher, você já passou por uma situação dessas, entre a cultura te empurrar, ou aquele meio que você está, te levar a fazer ou a ceder em cima de questões que você não acha correto, que você não faria, né? E existe uma pressão cultural não falada, às vezes, ou até falada para isso, e às vezes para você bater uma meta no trabalho, você precisa fazer coisas que você não gostaria de fazer. Às vezes, nos relacionamentos, para não criar caso, para ficar tudo bem, para você manter aquele, né? Porque sempre trazer tensão é complicado, né? Para ser de boa. Às vezes, na forma como nós lidamos com a internet, com redes sociais, já que todo mundo faz, já que todo mundo vê, já que todo mundo assiste, eu também vou assistir. E isso pode acontecer em público, como pode acontecer também na sua vida privada, você e Deus. E às vezes você é tentado e levado a ceder algumas coisas ali na sua intimidade, né? E algumas pessoas vão chamar isso de ser esperto, outros vão falar que é ter jogo de cintura, não é ser quadrado, outros vão falar que não é ser radical, outros vão falar que não é ser religioso, né? Então eu sou cristão, mas não sou religioso. E então a pergunta que fica para a gente é, onde que eu traço a linha? A linha entre faço e não faço. A linha que eu falo assim, cara, passou dessa linha, para mim não dá. Passou dessa linha, eu não participo. Passou dessa linha, eu não tenho parte. Passou dessa linha, eu estou fora, independente das consequências que eu tiver, sejam elas relacionais, sejam elas financeiras, sejam elas, seja lá o que for. E é interessante porque aonde nós traçamos essa linha, ela nos mostra quais concessões nós vamos fazer ou não. E essas concessões, elas vão acabar, elas podem acabar atrapalhando a nossa fé em Jesus Cristo. Então vai contaminando a sua fé, vai te deixando mais longe de Deus, ao ponto de que você vai cedendo, e você e as pessoas que convivem com você podem encontrar a sua fé irreconhecível. Você não se parece mais com Jesus. Você não se parece mais com um cristão. E a gente precisa pensar, então, sobre isso. Então, eu quero avançar, e todo mundo quer avançar relacionalmente, e financeiramente, e espiritualmente. Nós queremos ser aceitos, claro, nos meios que a gente quer participar, nós queremos ter sucesso, mas qual que é o custo, ou a que custo nós devemos fazer isso? Qual que é a linha? E é exatamente nessa parte 4 dessa série que nós estamos fazendo, então você está nos visitando e está entrando nesse avião agora, nós estamos conversando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós estamos na 4ª das 7, a igreja de Tiatira. E a igreja em Tiatira tinha exatamente essa tensão. Essa voz sedutora estava agindo nessa igreja e eles precisavam de lidar com isso, e é isso que Jesus traz para eles. Então nós vamos ler aqui Apocalipse 2, de 18 a 29. Se você está com a Bíblia, você pode ler na sua versão. Se você está no aplicativo, você pode ler. Se você consegue ver a tela aqui atrás de mim, você pode acompanhar comigo. E o texto começa dessa forma: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo,
tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Vamos lá. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, estou esperando passar. Vamos. Isso. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, mas não quer. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos. Aí. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Passa aí para mim, para 24. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma palavra dura, é uma palavra que vai trazer, assim, para o cristianismo hardcore, né? Para o cristianismo raiz. Eu não sei se vocês sabem, mas Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Tanto é que, em inglês, a tradução é Revelation. Então, é uma tradução melhor, que também significa descortinar. Qual que é o propósito dessa carta que João está ali exilado por não negar a Jesus numa ilha que se chama Patmos? E ele recebe de um anjo as palavras de Jesus. E qual que é a intenção, então, de Deus ali? É pegar essa carta. E ele manda 7 cartas para 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor daquela época, que hoje é a atual Turquia, tá? E essas cartas, elas trazem normalmente um elogio e uma queixa, tirando para 2 igrejas que não tem queixa. E qual que é a ideia? Existem cristãos que estão perdendo a sua vida por não negar a Jesus. Existem pessoas indo para o Coliseu, porque não falam que César é o Senhor. Existem pessoas perdendo a sua fonte de renda, a sua casa, passando fome, passando muita necessidade. Então, o que Deus faz? Um Deus maravilhoso, um Deus generoso, um Deus misericordioso, um Deus que cuida da sua igreja. Ele olha para esses cristãos que, quando eles olham para a vida deles, eles são os derrotados, não é verdade? Eu estou seguindo a Jesus, eu estou firme com Jesus, eu estou perdendo tudo. E aí Deus manda uma carta para eles, descortinando a realidade. Ele está mostrando que por trás de toda essa negação, por trás desse governo que está oprimindo eles, por trás dessas boas ou más escolhas, existe uma realidade espiritual que está acontecendo e que vai acontecer. E essa mensagem não é uma mensagem prioritariamente de condenação, mas existe condenação. Mas por outro lado, existe esperança. E o que ele quer trazer para essas 7 igrejas é alguns concertos de rota, claro, mas ele quer trazer esperança, falando assim, fica firme. Não tem problema você morrer, porque a segunda morte você não vai passar. Não tem problema você perder os seus bens, porque o maior tesouro sou eu sou Jesus, eu cuido de você. Não tem problema você perder os seus relacionamentos por minha causa. Porque no final da história eu vou voltar, e eu vou pisar todo o mal, e eu vou trazer aquilo que é bom, e aquilo que é perfeito, e aquilo que é agradável, eu vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Então fica firme. Então é uma mensagem de esperança, porque para sofrermos nessa época, por causa de Jesus, nós precisamos estar com os olhos em algo que é melhor, em algo que é maior, em algo que é digno. Aí sim nós nos sacrificamos por isso, né? E então lá em Tiatira, gente, hoje não está passando, põe o próximo para mim, por favor.
Isso. Tiatira, então, se você pode ver, tem Patmos aqui a ilha, e aí você vai, as cartas começam por Éfeso e sobem para Pérgamo, depois elas descem para Laodiceia. Nós já falamos aqui, é a rota comercial, é a rota das cartas de Roma, tá? Então nós já estamos começando a descida em Tiatira, e Tiatira, ela não é tão grande como as cidades litorais, né? Como Éfeso e Esmirna, tão gloriosa e bonita como Pérgamo. Ela é a menor das 7 igrejas, a menor das 7 cidades, mas ela recebe a maior carta. Então a que tem mais conteúdo é a carta à igreja em Tiatira, e Tiatira então ela não é num grande centro político, né, como Pérgamo era, o lugar onde ficava o cônsul daquela região. Ela não tem assim uma importância muito grande também em relação a muitos templos, a muitos deuses. Ela não era uma cidade tão bela quanto na guerrinha que existia, né, entre Éfeso e Esmirna, quem era mais bonita. Ela era uma cidade comercial. Ela era como se fosse um polo industrial da região. E ela era famosa pelas suas guildas. Guildas eram como associações, né? Guildas eram como grêmios. E para você, então, estar em algum ramo, você precisava participar daquela associação, daquele grêmio, daquelas guildas. Então você tinha ali tintureiros, tecelões, ferreiros que trabalhavam com bronze, e falam que a maioria do bronze que era usado nas armaduras romanas vinham de Tiatira. Nós temos também, se você olhar em Atos 16, que é o que aconteceu com a igreja no começo, você tem uma mulher que está junto com algumas mulheres ali em Filipos, e elas são encontradas por Paulo, e Paulo encontra uma mulher cheia de fé, ela se chama Lídia. E Lídia é uma mulher que vendia púrpura, uma excelente comerciante. Lídia morava em Filipos, mas ela era de Tiatira. Não está escrito na Bíblia, mas muitos estudiosos entendem que essa mulher possa ter saído de Tiatira porque ela se converteu e não quis mais participar dessas guildas, desses grêmios, porque isso era prejudicial para a vida cristã. E aqui que estava o problema. Para você ter um negócio, para você ter sucesso, você tinha que participar desse sindicato. É como se tivessem sindicatos, e aí cada sindicato falava assim, isso aqui vai para você, isso aqui vai para você, como se isso não acontecesse hoje aqui, né, no Brasil. E eles dividem as empresas entre eles. Mas além disso, para você participar desse sindicato, você tinha que participar das festas, que na verdade eram cultos a divindades desses sindicatos. E aí o problema acontece, porque existiam duas coisas. A primeira dela era comer carne sacrificada a ídolo. Põe a próxima para mim aí, por favor. Que esses ídolos, por exemplo, ali você tinha Zeus, e você tinha ali em Tiatira o seu filho, né, o filho do deus grego Zeus, um dos filhos do deus grego Zeus era o Apolo. Então ele era o deus Sol, o deus, o semideus, filho desse Zeus, que é o principal do panteão dos deuses gregos. O Zeus é o maior deles, então o seu filho era adorado nessas guildas como outros deuses, e aí você tinha que comer comida que era sacrificada para esse ídolo, para esse Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo ele trata dessa situação lá em Corinto. Se você lê 1 Coríntios capítulos 8 até 10, ele vai tratar sobre isso, e praticamente tudo que você comprasse no mercado era sacrificado a ídolo. As pessoas levavam isso porque todo mundo entendia que a prosperidade, que o prazer, que tudo vinha de algum Deus. Não é verdade? Essa mentalidade grega. E aí, eles levavam isso lá e ficava muita comida, muita coisa, não tinha geladeira, eles levavam isso para ser vendido no comércio. E Paulo fala, não tem problema nenhum você comprar carne sacrificada no comércio. O problema está se você comer a carne durante o culto que está sendo sacrificada para o ídolo. Então você não pode participar do culto ao ídolo. E esse que é o problema quando eles falam de comer carne sacrificada a ídolo. E na próximo slide está a imoralidade sexual, que é muito difícil de se falar hoje na nossa cultura. A palavra aqui é porneu, que vem de porneia. E porneia significa qualquer tipo de relacionamento sexual, de relação sexual, fora da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Então a intimidade sexual antes é o adultério, é qualquer coisa que envolva a sua sexualidade antes do casamento de um homem com uma mulher. E o que acontecia? Nesses rituais, eles sacrificavam essas comidas, eles ficavam cantando, fazendo festa, bebendo. E o que acontecia também? Existia, então, essa imoralidade, existia sexo em prol dos deuses, existia essa imoralidade que as pessoas praticavam, sexo, homem com mulher, homem com mulher, e por aí vai.
para agradar a esse Deus. E o que Deus está falando é assim, não é assim que o meu povo se comporta. Então você estar em Tiatira e ser um cristão era um suicídio comercial. Porque você não podia participar, você perdia o seu negócio, você perdia a sua reputação, você perdia o seu sustento, a pressão era enorme. Lembra da linha que eu desenhei? E o que o cristão então deveria fazer? Ser santo ou ter sucesso? Ser separado para Deus ou ter sucesso? Perder o lucro ou negar Jesus? Ou ter lucro ou negar a Jesus? E aí Jesus se apresenta para essa igreja, está no verso 18, isso. E ele fala, vocês vão escrever para o anjo dessa igreja. O anjo é a liderança, o anjo é o pastor dessa igreja. E essa é a mensagem do Filho de Deus. E Jesus usa cirurgicamente essas palavras, essas 3 qualidades dele. A primeira delas é Filho de Deus. Por quê? Porque eles estavam adorando quem? Apolo, o Filho de Deus. Apolo, o Deus Sol. Apolo, aquele que é filho do Deus que governa todos os deuses. Ele está falando assim, olha, o único Filho de Deus, o quem governa, quem está sentado à direita de Deus Pai, aquele que pode clamar todo centímetro da humanidade, da criação como meu, o Filho do Criador, o Filho do verdadeiro Deus, sou eu, Jesus Cristo, não é Apolo. Eu sou o Filho de Deus. Gente, essa é a única vez que Jesus se apresenta como Filho de Deus para 7 igrejas. Então ele traz um recado muito sério para esse povo. Ele fala que os olhos dele são como chamas de fogo. Então ele está falando que aquele Deus Sol que ilumina, que traz revelação, que é a verdadeira fonte de luz, que vai trazer bênção para o seu negócio, né, para a sua coisa, ele está falando assim, não, eu que vejo todas as coisas, eu que sou onisciente, os meus olhos que penetram nos lugares mais escuros da sua alma e da humanidade. E é interessante, ele fala assim, olha, eu vejo tudo, eu vejo o seu comportamento no domingo, mas eu vejo como você faz os seus negócios na terça, eu vejo como você trata o seu corpo à noite, eu vejo tudo, eu sondo não só o que você faz, mas eu sondo também as suas intenções. Sem ficar ansioso. E ele fala que os olhos dele, volta lá, no 18 ainda, os olhos dele, tem chamas de fogo, e o fogo, é interessante que o fogo ele separa o que é puro e o que não é. O que ele está falando é que a forma de enxergar dele é uma forma distinta. Ele não enxerga como a gente, com tirania, com opressão, com pecado, não. O olhar dele é sempre puro. O olhar dele é sempre justo. O olhar dele separa o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é pecaminoso, o que é santo. E no dia do juízo isso vai ser importante, porque ele vai saber separar direitinho o que é bom e o que é ruim. O que é certo, o que é errado. Ele fala dos pés polidos, de bronze polido, e de onde vinha, né, as armaduras dos romanos, que eles usavam a sua força para ter a paz e para garantir um reino com estabilidade. Ele fala assim, olha, eu vou vir como um rei, e com os meus pés, eu vou pisar sobre toda a maldade, sobre toda a injustiça. Porque não tem como o bom chegar se o mal não estiver aniquilado. Então, vocês pensam que é a guilda que dá poder e que aniquila quem vai ter sucesso e quem não vai ter sucesso? Vocês acham que é Roma quem vai falar, quem governa e quem não governa? Não, eu vou vir com os meus pés reluzentes como bronze e eu vou pisar com toda a autoridade na terra e o meu reino vai vir. E o que é bom vai ficar melhor ainda, porque o reino vai vir, a gente não vai subir, o reino que vem. Mas para isso, a antiga verdade tem que sair, e todo o pecado, toda a maldade tem que ser julgada. Olha como é que Jesus se apresenta. A gente pode já falar assim, amém, vamos orar e vamos embora. Mas ele fala que ele está vendo essa igreja, aí sim, o verso 19, por favor, ele fala, eu sei tudo o que você faz. Eu vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Observei que você tem crescido em todas essas coisas. Gente, olha que coisa linda. Ele olha para essa igreja em Tiatira e ele fala que eles têm o amor ágape,
que é o amor do próprio Deus, é um amor sacrificial, é um amor genuíno, é um amor puro, é um amor santo, é um amor que não busca os próprios interesses, é um amor que se entrega pelo outro, que se derrama pelo outro, que é muito mais do que qualquer emoção, é uma atitude, uma ação em prol daquele que não merece, em prol do indigno, é um derramar de alguém que está cheio de amor. É aquele que ama até as últimas consequências, como Jesus os amou até morte de cruz. Ele fala, eu vejo isso em vocês, igreja de Tiatira. E eu vejo fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não vemos. Então eu vejo que vocês estão esperando por mim. Eu vejo que vocês estão caminhando com confiança em mim, acima de todas as coisas, em cima daqueles que estão regulando o comércio e vocês estão perdendo, acima daqueles que estão te matando ou não e te mandando para o exílio ou não, acima de qualquer coisa desse mundo. Se entra em conflito com quem governa a sua vida, vocês confiam em mim até o fim. Parabéns, igreja de Tiatira, parabéns. Mas não é só sobre vocês, é o seu serviço, a sua diaconia, que é a palavra grega aqui. E diaconia, serviço, significa você usar os seus dons e os seus talentos em prol das pessoas que estão ao seu redor. É você trazer as belezas do reino a partir dos dons e recursos que o próprio Deus te deu. Ele fala, vocês são uma igreja ativa, vocês são uma igreja que eu estou vendo, vocês usarem tudo que eu coloquei na sua mão em prol dos outros, vocês estão crescendo, vocês olham para o benefício da comunidade, vocês brilham aqui no meio dessa comunidade, e em meio a muita provação, perseguição, vocês hipomonem, vocês perseveram. E é interessante que hipo ou hiper significa super, e monem, permanecer, essa é a palavra grega para permanecer. Então vocês ficam firmes, vocês resistem. Perseverar é uma capacidade de tolerar e permanecer debaixo de grande peso sem se sucumbir. É isso que ele está falando. Vocês estão na pressão, mas vocês não sucumbem, vocês não se entregam. Algumas boas traduções para essa palavra permanecer ou perseverança é força estável, sabe? Segura. É como meu amigo Marcelo aqui, quando você vai lutar com ele. Ele põe a mão no seu kimono, meu irmão, você não tira nunca mais. É igual uma mordida de pitbull, você está maluco. Me lembrei de você toda hora que eu li isso aqui, cara, foi mal. E uma persistência heróica, isso sou eu tentando passar a guarda dele. A persistência heróica que não para hora nenhuma, e ele não larga aquela mão que ela sabe que se soltar o negócio pode complicar. Então, são tentativas de capturar o sentido dessa palavra, que pode ser também traduzida por resiliência. Olha que interessante, gente, esse povo passa pela prova e se mantém firme. Nada tira esse povo do propósito de Deus. Eles têm um equilíbrio interior, um amor interior, uma convicção de quem Deus é dentro deles, que eles simplesmente vão se derramando pelos seus dons, pelos seus talentos e vão permanecendo no caminho do Senhor, sem perder a sua âncora, que é Jesus Cristo. Pensa, gente, qualquer pastor quer ouvir isso da boca de Deus. Imagina se Deus falasse para mim, João, Aluzeiro, eu vejo o amor, a fé, o serviço e a sua perseverança, e vocês têm crescido em todas essas coisas. Eu ia falar assim, Xeremanaia, vem Jesus, aleluia. E então essa igreja, ela está crescendo, é uma igreja modelo, é uma igreja saudável. E aí no verso 20, ele fala, contudo. E contudo é tipo assim, sabe aquele negócio do feedback sanduíche? Né, Fabrício? Você fala as coisas boas, fala assim, contudo, eu tenho uma queixa contra você. E tem uma mulher, como uma Jezabel, que se diz profetiza, que está fazendo meus servos desviarem. E ela está ensinando esse povo a cometer imoralidade sexual e comer os alimentos sacrificados aos ídolos. Então ele está falando que o problema dessa igreja não vem de fora, o problema está dentro da igreja. O inimigo está lá dentro. Dentro dessa igreja tem 3 grupos, não sei se você percebeu. Tem os que eram fiéis, tem os que estavam tolerando o pecado, e tem aqueles que estavam vivendo no pecado. E aí aparece novamente a lobelha. Próxima tela, por favor. Não sei se você lembra, na semana passada, você tem um lobo em forma de ovelha. Só que dessa vez é a lobelha Jezabel, você pode ver a cara dela hoje. E a lobelha Jezabel, então, é uma mulher que está ali não como uma ovelha, mas como um lobo que vai acabando com a vida das ovelhas do Senhor, dentro do aprisco do Senhor. E é um nome simbólico, não sei se você conhece a história de Jezabel.
Mas Jezabel, ela é uma das rainhas de Israel que são mais conhecidas no Antigo Testamento, de forma negativa, mas das mais conhecidas. E essa mulher, ela era uma princesa em Sidom, que era um povo vizinho aos israelitas ali, no tempo dos reis, e ela se torna esposa do rei Acabe. E essa mulher, por meio desse casamento, ela faz com que os israelitas comecem a idolatrar, né, e a cultuar o deus Baal e outros deuses, e também faz altar para esses deuses no meio de Israel, e também cometer imoralidade sexual. Essa mulher detona a fé dos israelitas. E aí ele está falando que existe uma mulher, que é uma líder muito influente dentro dessa igreja. Então existe uma liderança feminina na igreja primitiva. Amém, igreja? Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso. Mas ele não fala que o problema é ser mulher. O problema é essa mulher. E essa mulher, ela é profetisa, ou seja, ela traz palavra de Deus, ela traz revelação de Deus, e ela ensina. Ou seja, existia espaço na igreja primitiva para o ensino feminino, para mulheres ensinando no meio da igreja. E ela estava corrompendo não só as mulheres e as crianças, ela estava corrompendo a igreja toda, ou seja, ela falava para todo mundo. Então essa mulher, ela é como Jezabel, ela não chamava Jezabel. Essa mulher, ela tinha um ensino sedutor como Jezabel tinha. E ela falava assim, qual que é o problema de você participar da guilda? Qual que é o problema de você participar dessa associação? Jesus não quer que você perca seu emprego. Não é verdade? Jesus tem o melhor para você. Jesus, ele não quer que você... Jesus entende que você precisa ceder isso aqui, sabe? Você só viver a fé, a esperança e o amor não é suficiente, você precisa de novas revelações de Deus. Você precisa de novos mistérios que a Bíblia não traz para você. Você precisa de um extra, tem mais coisa para ser revelada por Deus na sua vida, tem mistérios mais profundos. Essa mulher estava trazendo um cristianismo místico e liberal. Essa mulher, ela ensinava que as regras eram legalismos, era religiosidade, e que o mais importante era você ficar bem hoje, nessa terra, nesse tempo, e não com Jesus que vai voltar. Ou seja, o prejuízo financeiro é mais perigoso do que o pecado que você comete para ter o lucro financeiro. Então ela estava falando que o povo podia servir a Deus e ao dinheiro. Também, né? Fora outras coisas. E Jesus falou o contrário, né? Põe aí, Dani, por favor. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele traz aqui Mamon, né? Que seria esse Deus que é adorado. E, gente, lidar com dinheiro e falar de dinheiro é outra situação difícil. Então, hoje eu fiquei numa situação complicada com a nossa cultura. Que bom que isso aqui é para os crentes. Então, se você não é crente, você vai só ouvir e falar assim, quando eu conhecer um crente, eu vou cobrar isso tudo dele. Pode cobrar. E quando você virar, você sabe onde você está entrando. Amém? O dinheiro não é mal, o dinheiro é neutro. Agora, amar ao dinheiro é tornar o dinheiro um ídolo, é cultuar o dinheiro. Amar ao dinheiro é servir ao dinheiro. Significa que para você ter, guardar, gastar, ou como você conquista, como você ganha, como o tanto que você guarda, está acima do direcionamento de Jesus sobre o dinheiro para as nossas vidas. Isso é dinheiro ser o seu Deus, porque é mais importante o dinheiro do que o que Jesus fala sobre o dinheiro. E aqui nós entramos no que nós chamamos de pecado da ganância. E ganância, gente, é um dos pecados mais difíceis de serem discernidos, não é verdade? Você fala, não, eu sou só uma pessoa que quer crescer, que Deus me deu o dom de ganhar, e eu vou avançar. E a ganância não está só com os ricos, não, gente. Tem muita gente orgulhosa e gananciosa que não tem nada. Está no coração, é um problema do coração, é um câncer, um problema do coração. E ele é difícil de ser discernido, e por isso ele é difícil de ser confrontado e curado. Mas a ganância é um pecado. E o que acontece então? Parte da igreja de Tiatira é uma igreja que está com o coração dobre, o coração dividido, que está tolerando o pecado em nome do sucesso, e isso está comprometendo a santidade deles. E eu queria colocar aqui uma frase do Hernandes Dias Lopes sobre santidade. Ele fala que santidade de vida e do caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas seu propósito. Deus nos escolheu para sermos santos. Só os puros de coração verão a Deus, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Santidade, eu não sei se você sabe, é o atributo dos atributos de Deus.
Deus é justo porque Ele é justo, santo. Deus é bom porque Ele é bom e santo. Então a santidade significa que Deus é a parte de toda a humanidade. Ele não depende da humanidade. Ele é puro, mais puro do que qualquer ser humano, do que qualquer coisa que Ele criou. Ele é completamente separado, completamente autônomo dentro dos três que são um e do um que são três, a Trindade. Mas a santidade, então, significa que essa independência, essa beleza de Deus, é o atributo mais belo que Ele tem. E é um atributo que Ele comunica com a sua igreja. Quando Ele encosta na gente, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, Ele nos torna santos. Ele passa a santidade para nós. Então nós temos uma santidade que chamamos de santidade posicional, que é independente do que você faça. Se você está em Jesus, Deus vai olhar para você por meio da cruz de Jesus e vai te ver santo, separado para Ele. Ele vai ver o sangue de Jesus sobre a sua vida, que te santifica, que te purifica, que transforma a sua vida. Mas existe o desenvolvimento da santidade. O apóstolo Paulo fala que é o desenvolvimento da sua própria salvação, que é se tornar parecido com Ele, que é se tornar santo como Jesus é santo. E aí nós começamos a viver separados para Ele. Então nós estamos à parte das imoralidades sexuais dessa vida, a parte dos atos de ganância, a parte da mentira, a parte de qualquer coisa que contamine a nossa espiritualidade, porque só por meio da santidade de Jesus, de Deus, nós conseguimos ter um relacionamento íntimo com Ele, porque é assim que se faz relacionamentos saudáveis, por meio de bons limites. E Deus impõe os próprios limites para aqueles que Ele criou. Então Ele nos criou e é o melhor para a gente. Verso 21. E aí ele fala, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua porneia, da sua imoralidade. Olha, esse médico, Jesus, ele é muito paciente e gracioso. Ele falou assim, olha, eu vi o que ela estava fazendo, mas eu dei tempo para ela. Eu esperei, eu falei. Gente, Jesus não é maldoso, porque às vezes a gente lê o Apocalipse e vê um Deus tirano, um Deus maldoso que mata o mal, que pesa com pé de bronze polido sobre o mal e derrota o mal, mas Ele é paciente. Ele falou assim, olha, eu peguei essa mulher e dei tempo para ela se arrepender e ela não quis. Eu não sei se você sabe, mas da história de Jezabel, está em 1 Reis 18 e 19, é um dos textos que eu mais gosto de pregar. Existe um momento em que sobra só um pouquinho de gente fiel a Deus em Israel. E aí, o profeta Elias, ele se levanta contra isso tudo, e ele fala assim, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. Eles sobem no Monte Carmelo, e ele fala assim, vamos ver, o Deus verdadeiro vai julgar fogo sobre essas toras aqui. E os profetas, falsos profetas de Jezabel, fazem de tudo e não conseguem nada, se cortam, fazem várias coisas, e ele tira onda, ele fala assim, pode jogar água porque está fácil. E aí vem fogo do céu. E logo depois que isso acontece, o que esse cara pensa? Pô, eu detonei os profetas de Baal. Eu ganhei de 10-0. Eu humilhei. Eu vou lá para a capital e vou olhar para Jezabel, ela vai se prostrar diante de mim e vai falar assim, existe um Deus em Israel. Só que da mesma forma que essa mulher ouvia e não se arrependia, o que acontece no capítulo 19, quando Elias chega ainda correndo mais rápido que as carruagens, né, por meio de um milagre de Deus, quando ele chega ali na capital, essa mulher olha para ele, na minha versão estendida e a versão atualizadíssima minha eu vou acabar com a sua vida, meu filho. Agora que você vai ver quem que é a Jezabel aqui. E o que acontece com Elias? Elias afina. A mulher, em vez de afinar, meu irmão, ela não se arrepende. Ela fala assim, eu vou acabar com a sua vida, seu profeta. E Elias entra em depressão, entrega o seu ministério, mas isso é para outro dia que a gente conversa. Mas é exatamente essa ação, essa reação, essa forma de lidar com as coisas que Deus vai nos revelando. Essa mulher não se arrepende. E aí, verso 22. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a práticas de tais atos. Estou com dificuldade para esse versículo hoje, né? Ele traz juízo, ele é paciente, ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele falou assim, oi Jezabel, você vai colher o que você plantou. E não é no final da história não, essa mulher ia cair de cama ali naquela época mesmo. E é interessante, porque Jesus é amor, mas Jesus também é fogo consumidor. Jesus é o justo juiz. O que ele está trazendo? Ele está trazendo disciplina sobre a sua igreja.
O autor de Hebreus, ele fala que se os pais terrenos disciplinam os seus filhos que os amam, quanto mais um Deus amoroso que nos criou vai nos disciplinar. E disciplinar realmente é trazer ou deixar vir algum sofrimento, é lidar com essas questões para que os nossos olhos se abram. E aquele leito de prazer do adultério, o que ele ia virar? Um leito de enfermidade e de morte. E o pecado, gente, ele sempre cobra o seu preço. O que Jesus está fazendo é deixar o pecado correr como um rio que corre para o mar. É assim que acontece com o pecado, ele destrói a nossa vida. E ele continua falando no 23, matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. 23, por favor. Ele fala, eu vou matar os seus filhos. Gente, os filhos são aqueles que estavam debaixo desse ensino, não é os filhos dela mesmo. São aqueles que eram ensinados por ela e que seguiam ela, os filhos dela. E ele faz o alerta. Lembra dos olhos como chama de fogo? Eu sou aquele que sonda a mente e coração. O que Jesus vai fazer com essa disciplina? Ele quer usar a disciplina para revelar quem Deus é. Para revelar o que Jesus está fazendo. E o que Deus faz. Porque Deus vê o que ninguém vê. Deus vê até a intenção dos nossos corações. E qual que é o chamado? O chamado é o arrependimento. Continua lá no 23. O chamado é o arrependimento. Ele está trazendo o arrependimento, a disciplina, gente, é um ato de amor. O que ele está falando é que ele vai trazer um sofrimento para que, quem sabe, essas pessoas se arrependam. Quem sabe elas se liguem do que elas estão fazendo, elas estão usando todos os recursos, ou Jesus está usando todos os recursos para ter arrependimento. É igual a gente com os nossos filhos em casa. Filho, você tem que fazer isso, aí você tira uma coisa. Aí depois você tira outra, depois você tira outra, depois você tira outra. Você vê ele está sozinho no quarto dele, só com a cama. Para ver se ele se liga. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele falou assim, eu vou dar a eles, aí olha, no final, darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Por que os atos merecem? Porque o salário do pecado é a morte. Então qualquer ato pecaminoso, o seu salário, a sua recompensa é a morte. É você realmente ser destruído pelo pecado. E pecado, gente, como nós falamos na semana passada, igual o diabo não é aquela figura medieval do bichinho vermelho com o rabinho e com o tridente, o pecado ele é doce ao paladar, mas ele envenena o nosso ser. O pecado é uma fraude. O pecado, ele é uma fake news. O pecado, ele oferece prazer e nos dá prazer, mas depois o salário é desgosto. O salário é morte. Por quê? Porque o pecado vem de Satanás, e Satanás é o enganador, é uma das traduções do nome dele. Ele promete vida, ele promete prazer, mas o que ele traz, ou o que ele paga, é a morte. E é isso que Jesus está trazendo. Ele está falando assim, eu vim para dar vida e vida em abundância. E os meus braços estão estendidos, se arrependa. Se arrependa. Verso 24 e 25. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Então tem um restante, tem um remanescente fiel. Lembra de Elias? Que ele era aquele profeta que sobrou ali no meio daquele tanto de gente. E no final da história de Elias com Jezabel, não sei se você sabe, ele vai para o monte Horebe, que é o monte Sinai, onde Moisés tinha visto Deus, onde Deus fala, e ele chega lá e fala assim, só sobrou eu, Deus. Deus fala assim, Tem outros que não se prostraram diante de Baal. Você não é o último biscoito bono do pacote não, meu querido. Tem outros que continuam firmes, tem outros que continuam nesse lugar. Ele fala isso 2 vezes. E ele está falando aqui que existe no meio dessa igreja um restante, um remanescente fiel, que é como eu quero chamar, pessoas que não estão aceitando esse ensino, e pessoas que não estão seguindo esse ensino, pessoas que não entendem que precisam buscar uma revelação nova, uma coisa nova, para viver com Deus, porque só o cristianismo, dentro da vida ordinária do cristianismo, é o suficiente. Você precisa de mais. E o que Jesus fala para eles? Próximo, persevere. Persevere. Você não precisa de buscar nada novo. Está tudo muito claro.
Só não ceda, somente fique firme na verdade, naquilo que você já tem crido. Fica firme no meu amor, na minha fé e pratica as boas obras. Como? Eu quero te dar 2 comos. Coloca o primeiro aí para mim, por favor. O primeiro é tempo com Deus. Tempo com Deus é você no seu quarto fechado, onde você abre a Bíblia e lê a Bíblia, como você se alimenta antes de sair de casa, ou na hora que você se alimenta para você não cair morto. Ontem eu estava vendo uma série no Netflix sobre um pessoal que é sobrevivente. O último grupo que sobreviver ganha $1 milhão. E a questão deles maior é quantas vezes que eles comem por dia, o tipo de comida que eles comem, senão eles não dão conta. E o tanto de energia que eles gastam. Então, para você caminhar com Jesus, você precisa se alimentar de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva que desceu do céu. E a sua espiritualidade só vai ficar viva se você tiver intimidade com Deus. Você precisa fechar a porta do seu quarto, se você é cristão, abrir a Bíblia e se alimentar dela. Você precisa colocar a sua vida diante do Senhor em oração e conversar com Ele, porque Ele está te ouvindo, Ele é real, Ele está vivo, Ele está num corpo físico, assentado à direita de Deus. E Ele vai voltar. Tempo com Deus. E o segundo ponto, tempo com o remanescente fiel. Não é só você e Deus, é você e Deus e o povo de Deus. Você precisa se colocar ou se associar ou ter vida íntima com pessoas que estão andando com Jesus, que têm intimidade com Jesus, que estão perseverando com Jesus, que estão sofrendo a pressão, mesma pressão que você está sofrendo, que estão buscando viver em santidade apesar de qualquer coisa. Pessoas que resistem, que perseveram, que amam, que têm fé, que servem a Jesus. Você precisa se cercar na sua intimidade desse tipo de pessoa, para você ficar firme em Deus. Então é tempo com Deus e tempo com o remanescente de Deus. E aí Ele vai dar a promessa ao vitorioso, ao vencedor. Quem é o vitorioso? O vitorioso tem o de hoje e tem o quando Jesus vai voltar. No final da história, todos nós vamos estar com Ele, todos nós somos vencedores, todos nós vamos ser vitoriosos, mas existe uma promessa para aqueles que estão perseverando até o fim, obedecendo até o fim, aqueles que estão sofrendo os danos por causa do nome de Jesus, aqueles que estão ficando firmes, aqueles que se recusam a fazer concessões. E Ele faz 2 promessas incríveis, que eu fiquei matutando nisso a semana inteira, falando assim, não é possível que é isso. E a primeira delas, eu darei autoridade sobre as nações. O que as guildas, os grêmios, as associações, os sindicatos ofereciam? Domínio sobre aquela área comercial. Domínio sobre aquelas riquezas, sobre aquele comércio. Ele está falando, isso é muito pouco, isso é temporal. Eu vou voltar. E eu vou estabelecer o meu reino. E você vai reinar comigo. E reinar significa você ser co-herdeiro de Cristo. Significa que você vai ser mordomo, ou seja, você vai cuidar de toda a criação. Quem que era Adão e Eva no começo da criação, antes de cair? Eles tomavam conta de toda a criação de Deus, eles reinavam sobre a criação, eles reinavam sobre o Éden. Então eles governavam sobre isso, sobre o reino, e o reino de Jesus vai vir, o reino de Deus vai vir, e vocês vão ser governadores desse reino, vocês vão ser mordomos desse reino. Jesus está falando, não se venda por um cargo. Não troque Deus pelo dinheiro. Não contamine o seu corpo com imoralidade sexual. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Jesus é melhor. George Led, um comentarista desse texto, ele escreveu um negócio bem bacana. Ele fala, o estabelecimento do reino de Deus não pode ocorrer sem destruição de todos os poderes hostis e recalcitrantes. A nova época não pode ser apresentada sem que a velha época ceda o lugar. Precisa haver uma troca. E a gente tem dificuldade com isso, mas quando ele fala que ele vai governar, ou ele, ou vocês que são os vencedores, vão governar com cetro de ferro e vão despedaçar o mal como vasos de barro, isso vai acontecer com a igreja também, ele não está sendo tirano. O que ele está falando é que ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele vai matar todo o mal. Ele vai tirar todo o mal da sua casa, do seu reino, da sua família. Ele vai fazer a justiça final e perfeita. E Ele não vai tolerar o pecado. Ele não vai tolerar a rebelião. Ele não vai tolerar a injustiça. E os pés de bronze polido
ele vai pisar sobre todas as estruturas deste mundo, todos os poderes e todas as nações rebeldes que se opuserem a Deus ou que se opuseram ao reino de Deus e à sua justiça, porque eles são frágeis diante do poder de um Deus que criou e governa todas as coisas. E a igreja vai estar com ele. Isso aqui é uma citação, esse finalzinho desse versículo que a gente passou antes, é uma citação do Salmo 2, versos 8 e 9, que é um salmo messiânico, um salmo sobre Jesus. E o que ele está falando é que a igreja, os cristãos, eles vão estar ao lado de Jesus, ao lado do Rei dos Reis, quando ele executar o juízo. Nós não vamos só governar eternamente sobre toda a criação, mas nós também vamos estar ao lado dele. Não somos nós que julgamos, é ele que julga, mas nós somos como se fôssemos o tribunal que vê a execução, porque nós estamos ao lado daquele que é o justo juiz. Então essa igreja que é perseguida, que é esmagada, que é julgada pelas nações e pelas guildas, um dia ela vai participar do reino eterno, do governo perfeito, do Deus eterno, e ela vai esmagar, ou vai ver ele esmagando toda a rebelião, toda a dor, todo o pecado, e já não se encontrará mais nada de ruim nesse mundo. 28. E ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Olha isso, gente. Ele quem? O vitorioso. Quando Jesus ele vai subir ao céu, já está ressurreto, ele fala assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele está falando assim, eu vou passar essa autoridade para vocês, vocês vão poder atuar com essa autoridade, vocês como igreja já podem atuar com essa autoridade. Então, vocês, o vitorioso, o remanescente fiel, vai ter a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E também lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma expressão um pouco difícil de se saber, mas Jesus, no final, no último capítulo, no finalzinho do último capítulo de Apocalipse, quando o reino já está estabelecido, ele fala que ele é a raiz de Davi e a estrela da manhã. E o que Jesus está falando, primeiro, para aquele povo, é que existe uma estrela que normalmente aparece antes do sol aparecer, que é Vênus. O planeta Vênus é um astro que aparece no fim da noite. Quem vê, quem conhece o céu e essas coisas, sabe que o dia está chegando. O que ele está falando é que em breve, toda a maldade, todas as trevas vão passar. Olha para mim, porque eu estou trazendo um novo dia. Eu estou trazendo esperança. Vocês vão ressuscitar comigo. Vocês vão governar comigo. O meu reino é muito melhor do que os prazeres e os reinos desse mundo. E o sol já raiou na escuridão. Jesus Cristo vive. E ele vai voltar de uma vez por todas. Agora, a recompensa que ele está oferecendo, além dessa autoridade, não é nada que ele vai te dar, igual ele deu uma coroa. O que ele está falando é que a recompensa é ele mesmo. Como ele falou na igreja anterior, que ele é o maná. A recompensa é você estar com ele. A recompensa é você ter relacionamento com Jesus. O maior prazer que você tem, o melhor amigo que você pode ter, é o próprio Cristo na sua vida. Então, quando a noite for difícil, quando os dias forem trevas, lembra que Jesus é a estrela da manhã. Lembra que ele vai voltar, que ele vai consertar todas as coisas, que independente dos banquetes, status e prazeres deste mundo, Jesus é melhor. Jesus é melhor. Jesus é infinitamente melhor do que qualquer coisa nesse mundo. E se você está pensando que esse Jesus é um juiz muito duro, ele é. Mas ele tem um outro lado, que ele é paciente e amoroso. Ele dá tempo para nós nos arrependermos, ele deu tempo para Jezabel se arrepender. Ele sabe que o pecado do salário é a morte, que todas as nossas concessões, grandes ou pequenas, elas nos separam do próprio Deus. E ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz por cada pecado que eu cometo, que você comete, por cada concessão pecaminosa que eu faço, que você faz. E esse mesmo Jesus que vai julgar a terra com os olhos como chama de fogo, com os pés de bronze polido, ele é o Cordeiro que foi morto e está sentado no trono. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz por cada pecado que você fez. Então você não precisa de construir um caminho para ficar bem com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você está aqui nessa situação, nessa manhã, eu queria te chamar, ou te fazer pensar
para que você possa abandonar a sua vida de pecado e pedir para Jesus entrar na sua vida. Fala: Jesus, eu sou um pecador, Jesus, eu vivo no meio de situações complicadas, eu sei que eu estou errando e eu não consigo sair disso, mas transforma a minha vida. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Pede para Jesus entrar na sua vida hoje. Ô, gente, o check-up de Jesus é sério. O check-up de Tiatira é pesado demais. Porque a doença deles é sutil. E aquela doença que vai permanecendo e que vai crescendo, é como o sapo na panela, sabe? Existem pecados que nós ficamos como sapo na panela. Na hora que você vê, meu irmão, você está morrendo. Você está estourando. É uma confissão pequena que vai deformando a sua fé e a sua vida com Deus. Eu preciso te perguntar: quem é você em Tiatira? Você é quem está com o coração dividido? Você é quem está tolerando o falso ensino na sua casa, na sua vida? Ou você é um remanescente fiel que não se prostrou diante dessas guildas e desses prazeres deste mundo? Onde você tolera a Jezabel por medo de perder status, dinheiro, aceitação ou conforto? É no seu negócio, participando de formas obscuras para fechar contratos e avançar, ou ganhar um bônus? É no seu WhatsApp, tolerando e compartilhando vídeos, figurinhas ou conversas que tratam pessoas como objetos? É na sua vida financeira, onde a ganância tem ditado as regras mais do que os valores do reino de Deus? É na sua sexualidade, onde você se convence que é consensual e está tudo bem, ou que está tudo bem porque que mal tem, né? Está todo mundo fazendo e não está machucando ninguém? O que Jesus está falando a você hoje, nessa manhã, meu irmão? E o que você vai fazer com isso? Porque se o seu diagnóstico é concessão, se você está concedendo, se você está abrindo mão em alguma coisa, o que Ele está nos chamando é o arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Abandone essa prática hoje. Como? E eu vou te lembrar os dois: tempo com Deus e tempo com o remanescente fiel. Teve uma época na minha vida que eu queria muito largar o pecado, largar algumas coisas que eu fazia. E eu só consegui fazer isso no dia que eu me ajoelhei e comecei a me ajoelhar todos os dias diante do Senhor. E eu comecei a me abrir para o remanescente fiel que vivia isso e me ensinar a viver dessa forma. Quando nós temos tempo com Deus, quando nós oramos, quando nós deixamos a palavra de Deus nos ler e nos transformar, os olhos de fogo sondam o nosso coração. E Ele começa a trazer o discernimento das nossas intenções, coisas que às vezes a gente nem sabia. Agora você pode orar falando: Deus, mostra onde meu coração está dividido. Mostra onde eu estou agindo de uma forma que não é o Senhor que quer que eu haja. Ou a partir de uma motivação que não vem do Senhor. E me coloca perto do remanescente fiel. Quem que você está ouvindo na sua vida? Quem que você dá ouvidos a respeito dos seus caminhos? Para quem que você confessa os seus pecados? Confessai seus pecados uns aos outros e sereis curados. Tiago, capítulo 5. Quem que você precisa abandonar? E quem você precisa colar? Imagina, gente, se a fama, sua fama, a fama de você e dos seus amigos da igreja, a fama da Luzeiro, for de pessoas que não se vendem, de pessoas que não se prostram, que o sim delas é sim, que o não delas é não, e que os valores delas não estão à venda, porque elas buscam os valores do reino de Deus acima de todas as coisas. O que significa isso no meio de uma sociedade que só enxerga pastores corrompidos, que só enxerga igrejas que têm metas de arrecadação de dinheiro, que só enxerga pessoas que estão diminuindo o evangelho para que mais pessoas possam receber o evangelho mamão com açúcar e talvez no final da história vão se sentir enganadas, porque Jesus vai falar assim: você curou em meu nome, você profetizou em meu nome, mas eu nunca te conheci, você nunca foi meu de verdade. Então eu queria que nós orássemos. Queria te convidar a orar e colocar a sua vida diante do Senhor. Porque o que Ele espera é que nós sejamos um remanescente fiel. Senhor Jesus, nessa manhã, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Temos corações divididos,
Temos corações que nem divididos estão só em outro lugar que não no Senhor. Eu oro para que venha salvação nesse auditório e aonde essas mensagens chegar. Eu oro para que venha arrependimento, eu oro para que venha discernimento do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro para que os seus olhos de fogo possam ir nas intenções dos nossos corações e revelar a cada um de nós o que tem nos governado, as concessões que temos feito. E eu oro para que venha a transformação do Senhor por meio do verdadeiro arrependimento. Arrependimento é mudar de vida, arrependimento é mudar de direção, arrependimento é olhar para o Senhor e caminhar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai voltar, o Filho de Deus, aquele que tem olhos como fogo, aquele que tem os pés como bronze reluzente, como bronze polido, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que vai voltar e vai governar todas as nações e vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, e vai valer a pena. Vai valer a pena, Jesus. Tudo para ti vale a pena. Paulo fala em 2 Timóteo que ele estava disposto a sofrer qualquer coisa para que a salvação chegasse aos eleitos de Deus. E eu oro não só por arrependimento nessa manhã, mas eu oro por pessoas que vão se consagrar, se santificar completamente a Jesus. Por pessoas que vão viver por Ele, para Ele. Que vão abrir mão de muitas coisas por amor e com alegria. Porque Ele é o dono dos nossos dias. Vem, Jesus. Nós vamos adorar o Senhor e passar a ceia. E a ceia é daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você se encontrou em um momento difícil, um momento em que você precisa se arrepender, o seu ato hoje é tomar a ceia, para lembrar da aliança que Jesus fez com você, porque mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Amém. Vamos adorar o Senhor.